Você sabe o que é o Alzheimer e como ele age no nosso corpo? Durante muitos anos, a doença de Alzheimer foi considerada uma forma pré-sênior de demência, limitada a indivíduos com sintomas que se iniciavam antes da idade de 65 anos. No entanto, análises clínicas, patológicas, ultraestruturais e bioquímicas subsequentes indicaram que a doença de Alzheimer é idêntica à demência sênior mais comum, que se inicia depois de 65 anos. As manifestações da doença de Alzheimer evoluem uniformemente desde os primeiros sinais de alteração da memória à perda cognitiva grave. A evolução é progressiva, terminando inevitavelmente em incapacidade completa e morte. Ocorrem por vezes períodos de estabilização em que o distúrbio cognitivo não se altera por 1 ou 2 anos, mas a evolução é geralmente retomada. Comprometimento da memória para informações recém-adquiridas é a queixa inicial mais comum, enquanto a memória para eventos remotos permanece relativamente inalterada no início da doença. Com a evolução, um distúrbio da linguagem, do raciocínio abstrato e da função executiva ou da tomada de decisões é relatado por ocasião do questionamento específico. Depressão com insônia ou anorexia ocorre em 5 a 8% dos pacientes com doença de Alzheimer em relação com a sua gravidade. E o humor deprimido pode ocorrer paralelamente com o início de declínio da memória. Delírios e comportamentos psicóticos aumentam com a evolução da doença de Alzheimer e são persistentes em até 20% dos casos. A agitação pode coexistir em até 20% dos casos, aumentando com a doença avançada. Alucinações ocorrem em frequências semelhantes e podem ser visuais ou auditivas. À exceção do estado mental, o exame neurológico geralmente é normal, mas sinais extrapiramidais, incluindo rigidez, bradicinesia, marchas de pés arrastados e alterações posturais, são relativamente frequentes na doença. As funções motoras e sensitivas primárias são nos demais aspectos poupadas. O achado de anormalidades oculomotoras e cerebelares e dos nervos periféricos no exame físico fala enfaticamente a favor de alguma forma de demência. Os critérios para o diagnóstico da doença de Alzheimer foram estabelecidos por um esforço conjunto do Instituto Nacional de Transtornos Neurológicos e Comunicativos e Acidentes Vasculares Cerebrais e da Associação de Doença de Alzheimer e Transtornos Relacionados em 1984. Testes psicológicos, estudos de imagens cerebrais e outros critérios estabelecem 3 níveis de certeza diagnóstica. A designação de doença de Alzheimer definida é reservada para doenças confirmadas por autópsia. Existem 8 critérios dos domínios cognitivos que podem apresentar deficiência na doença de Alzheimer: memória, linguagem, percepção, atenção, capacidades construtivas, orientação, resolução de problemas e capacidades funcionais. Comparando o diagnóstico clínico com o patológico, os critérios proporcionam 90% de sensibilidade para o diagnóstico da doença de Alzheimer provável ou possível e 60% de especificidade. A aquisição de imagens cerebrais não consegue por si só diagnosticar a doença de Alzheimer. Apesar disso, um exame de aquisição de imagens funcionais é ocasionalmente útil, sobretudo para distinguir a demência frontotemporal da doença de Alzheimer. Como a sensibilidade do diagnóstico da doença de Alzheimer em pacientes demenciados já é bastante alta, o estudo de imagens cerebrais pode contribuir das seguintes maneiras: melhorar a especificidade diagnóstica ao se defrontar com o paciente demenciado, melhorar nossa capacidade de detectar os estágios mais iniciais para a demência da doença de Alzheimer e mapear a evolução clínica da doença. Testes genéticos geralmente não são recomendados como os testes diagnósticos para a doença de Alzheimer. Entretanto, alguns destes podem ser úteis no diagnóstico em famílias com as raras formas autossômicas dominantes de início precoce de doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer esporádica ou familiar de início tardio, o polimorfismo e o gene da apolipoprotina E está associado a risco maior da doença, mas não proporciona sensibilidade ou especificidade suficiente para ser usado no diagnóstico e não é recomendado. O nosso cérebro precisa de proteínas para manter o funcionamento celular adequado, mas a produção excessiva pode gerar distúrbios. No caso do Alzheimer, o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tal no cérebro, que formam placas e emaranhados neurais, interfere na comunicação entre as células cerebrais. A proteína
beta-amiloide é produzida a partir da quebra de proteína precursora de amiloide, o APP, por meio de uma enzima chamada beta-secretase. Quando isso ocorre de forma desordenada, a beta-amiloide se junta formando as placas senes, que interferem na transmissão sináptica entre os neurônios e desencadeiam respostas inflamatórias neuronais, contribuindo para os sintomas da demência. Já a proteína tau desempenha um papel importante na estabilização e no suporte estrutural dos microtúbulos, que são componentes essenciais do citoesqueleto celular. Ao sofrer hiperfosforilação, ela se agrega de forma anormal, formando emaranhados neurofibrilares que também afetam a neurotransmissão e a degeneração, além de interferirem no transporte celular. Os genes APP, PSAN1 e PSAN2 estão localizados nos cromossomos 21, 14 e 1, respectivamente. Estão ligados à hereditariedade do Alzheimer e são autossômicos dominantes. Por isso, quando sofrem mutações, a doença tem início precoce. Já o alelo da polipoproteína, ApoE4, localizado no cromossomo 19, está associado ao início tardio, esporádico ou familiar, sendo o principal fator de risco genético da doença, pois a desenvolve através das vias de homeostase cerebrais. Devido à sua atuação na redistribuição de triglicerídeos e colesterol, promove a ação das proteínas citadas anteriormente. Existem diversos outros genes relacionados ao Alzheimer sendo estudados, enquanto outros ainda nem foram descobertos. Entretanto, o que causa a doença é a combinação dos fatores ambientais e genéticos, ou seja, dieta, estilo de vida, consumo de álcool, tabagismo e poluentes podem interagir com o genoma por meio de mecanismos epigenéticos. Esses mecanismos causam modificações no DNA que são transmitidas para as próximas gerações. Embora de modo inconsistente, a doença de Alzheimer também foi associada a lesões traumáticas crânioencefálicas, níveis baixos educacionais, idade paterna por ocasião do nascimento, tabagismo e síndrome de Down no familiar de primeiro grau. Os inibidores da colinesterase constituem atualmente os mais proeminentes tratamentos aprovados pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos para a doença de Alzheimer e são considerados o padrão de cuidado para a doença discreta a moderada. Essas medicações diminuem a hidrólise da acetilcolina liberada pelo neurônio pré-sináptico na fenda sináptica por inibição da acetilcolinesterase, ocasionando estimulação do receptor colinérgico. Já se dispõe de 4 inibidores da colinesterase: tarina, donepezil, rivastigmina e galantamina. O uso de tacrina é limitado por sua hepatotoxicidade. Os outros inibidores da colinesterase exerceram efeitos modestos sobre o desempenho cognitivo em suas doses máximas recomendadas por período de até 2 anos. A eficácia dessas medicações sobre as consequências funcionais da doença não é tão óbvia. Memantina foi o primeiro antagonista de N-metil-D-aspartato usado no tratamento da doença de Alzheimer, moderada a grave. A doença pode interferir na excitotoxicidade glutamatérgica e aumenta a função hipocampal nos neurônios remanescentes. Tanto a tocoferol como selegilina são apontados como retardadores do aparecimento dos estágios mais avançados da doença do Alzheimer.